Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o estádio São Januário do Vasco da Gama e que história é essa, né, de que a Crefisa poderia comprar o naming rights, até porque o dono da Crefisa é torcedor do Vasco, então, apesar dessa parceria nos últimos anos com o Palmeiras, sempre se especulou nessa possibilidade da Crefisa ter um tipo de parceria com o Vasco e com a eleição do Pedrinho para presidente da Associação do Vasco pode ser importante para esse passo. Eu quero trazer aqui para vocês como que poderia ser esse projeto e vale ressaltar também desse procedimento que tem acontecido desde o início do ano para conseguir então esse valor levantado pelo Vasco para construção e reforma total do seu estádio. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e se você gosta de conteúdos como esse, de projeto de estádio, centro de treinamentos, considere se inscrever aqui embaixo em nosso canal. Inclusive já falamos sobre o projeto do CT do Vasco, que foi finalizado nos últimos anos e que ficou bem bacana mesmo. Quando terminar aqui o vídeo, eu deixo como sugestão para vocês. Bom, então nesse último dia 8 de novembro, o Pedrinho, que estava concorrendo então às eleições para presidente do Vasco da Gama, que acabou vencendo, tá? Trouxe um vídeo nas suas redes sociais dele entrevistando, perguntando ali para o dono da Crefisa, o José Roberto Lamacchia, que é o marido, né, da Lila Pereira, que patrocina o Palmeiras e é presidente do Palmeiras nesses últimos anos, mas ele é vascaíno e, no caso, sempre, justamente por conta disso, né, já teve algumas especulações dele podendo, por exemplo, ter algum tipo de parceria com o Vasco, que até então nunca tinha acontecido. E nessa entrevista ele deixa claro que se o Pedrinho ganhasse a eleição, que foi o que aconteceu, ele iria entrar forte para essa compra, né, dos naming rights de São Januário, que vai passar por reformas, e agora eu falo um pouco mais sobre isso. Em uma das falas, no vídeo que o empresário promete adquirir os naming rights, ele disse o seguinte, Pedrinho, caso você seja eleito presidente do Vasco, eu tenho interesse de colocar o nome da Crefisa no name rights do São Januário. Destacou então o José, que ele ainda completa dizendo: o compromisso de adquirir o name rights de São Januário é mais um passo que reforça a minha parceria com o José Roberto Lamacchia, fundador e dono da Crefisa. Além do futebol, o José é uma referência no mundo empresarial e é um privilégio tê-lo, né, ao meu lado, disse então o Pedrinho, deixando claro essa parceria bem interessante que tem entre os dois. Vocês vão lembrar. Aqui o meu amigo Pedrinho, candidato à presidência do Vasco da Gama. Se ele for eleito, eu darei todo o meu apoio a ele e à torcida do Vasco da Gama. Pode ter certeza que ele será um grande presidente, com o meu apoio e com o que eu puder fazer por ele. Muito obrigado, José. Para mim é um prazer. Todas as visitas que nós tivemos aqui sempre fomos muito bem recebidos. Para mim é uma honra ter o senhor do meu lado. Se Deus quiser, a gente vai fazer um Vasco grande. Muito obrigado. E espero que você seja eleito para a felicidade do torcedor vascaíno. Destacar que nessa última semana, né, no final de semana do dia 11 de novembro, foi eleito então como novo presidente do Vasco da Gama, que já era de se esperar. Obviamente não é mais como antes, que tinha o comando do futebol, o presidente era o cara mais importante do clube. Não, agora virando SAF, junto a 777, o Pedrinho é importante por parte da associação, mas ele deixou bem claro que essa eleição dele vai ser justamente com o principal objetivo ter essa reforma em São Januário. Então, com certeza é um cara histórico dentro do clube e que vai fazer muita diferença. Além disso, né, prometendo aí então essas reformas em São Januário, que já era de se esperar. Quero trazer aqui então um pouco mais de detalhes. Quantos milhões seriam essa obra? Será que com a chegada desse name rights da Crefisa ainda vai ter necessidade de esperar aquele potencial construtivo? Que eu vou comentar aqui tudo com vocês e valores nesse vídeo. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da PagBet. Por lá você acertou, tá pago, onde você pode começar então a partir de R$1 para esses próximos jogos, né? Tanto na reta final da Série A do Vasco da Gama, tanto também de outras partidas que vai ter de Campeonato Europeu, jogos de seleções pelas eliminatórias. E lá na PagBet, super simples de você achar os campeonatos, como eu vou deixar aqui para vocês. Lembrando então que esse seu depósito, a partir de R$1, o saque você pode fazer a partir de 20. Então o link da PagBet vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Vocês vão na aba de comentários, vai estar lá o primeiro para vocês começarem hoje mesmo na PagBet. Acertou, tá pago. Bom, onde já teve, né, algumas especulações a respeito disso, inclusive no aniversário do Vasco de 125 anos, o próprio presidente do clube, Jorge Salgado, o antigo presidente, falou um pouco sobre esse potencial construtivo de São Januário para que ele fosse
no caso, saísse finalmente para que o Vasco vendesse esse potencial construtivo e poderia utilizar esse valor para reforma, né, de São Januário, onde ele falou o seguinte, ó: a gente está acompanhando de perto isso e temos recebido informações da prefeitura. No momento a gente está aguardando um novo passo e tem uma operação semelhante à do Vasco com a Caixa Econômica Federal e estamos monitorando isso. É uma operação grande e assim que isso for resolvido, provavelmente vai resolver também a do Vasco, que no caso aguardava esse projeto e esse decreto municipal com a transparência desse potencial construtivo, que, para você ter uma ideia, o Vasco já teria inclusive um pré-acordo de venda com um empreendimento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e os valores girariam em torno de 500 milhões de reais. Ou seja, o Vasco teria esse valor para a reforma, né, do seu estádio em São Januário, fora ainda de que poderia vender o Neymer White para a Crefisa, que agora eu comento um pouco mais sobre isso. Então, teria uma capacidade, uma ampliação para mais de 43 mil torcedores, e vale explicar, né, que esse potencial construtivo diz respeito a quanto você pode construir em seu próprio terreno, respeitando a zona da cidade em que está localizado. E toda a cidade, né, tem esse plano com as características de cada região, e cada uma dessas áreas tem regras próprias para construção. E em São Januário você pode construir muito mais, tem um potencial construtivo enorme, e o Vasco pegaria esse acordo junto com a prefeitura de vender esse potencial construtivo para uma outra empresa que iria construir esse empreendimento, né? No caso, na Barra da Tijuca. Então, com certeza a empresa vai ter um ótimo retorno também, e o Vasco com esses um pouco mais de 500 milhões de reais para construção, né, reforma total do seu estádio. Bom, então assim, com certeza o Vasco, quando sair nesse potencial construtivo, que eu já trouxe até um vídeo aqui para vocês no canal, a expectativa é de que, como é algo da prefeitura, eles façam para todos os clubes, né? Tanto do Fluminense, conseguindo a reforma das Laranjeiras, um novo terreno para a construção do estádio do Flamengo, e esse potencial construtivo do Vasco da Gama, que, se não fosse pelo Fluminense, possivelmente isso iria ocorrer ainda nesse ano. Mas a expectativa é de que em breve já realmente comece as reformas após essa venda, né, do potencial construtivo. Se você quiser entender um pouco mais dos outros clubes, eu já falei aqui no canal sobre outros, caso você queira, é só pesquisar. Fluminense, canal Futebol Team, você vai achar o vídeo, ou do Flamengo, por exemplo, que explica um pouco mais essa situação que eu estou comentando com vocês. Então, não quer dizer que com a chegada então da Crefisa, quer dizer então que não vai ter a necessidade da venda do potencial construtivo. Olha, eu diria que não, apesar de que assim, a W Torre, que foi uma das empresas especuladas para ter essa reforma do estádio, é muito próxima, né, da Leila Pereira e tudo mais, apesar de que não tem tido uma boa relação, elas são próximas porque tem essa parceria com o Palmeiras, mas a própria Leila falou, né, para o Santos, que fechou um acordo com a empresa, não fazer o estádio do Santos porque eles não tinham repassado algumas verbas, que eram milhões de reais que o Palmeiras não recebeu. Então eu diria que o Vasco vai ter que buscar uma outra empresa para fazer essa sua reforma, e tendo esses 500 milhões de reais, dá para fazer uma reforma bem interessante. E vale ressaltar também, né, que não teria um nome. Você pegando esse Neymer White, colocando no Crefisa, você pode, por exemplo, negociar esse valor e utilizar para a contratação de jogadores, para reforçar o elenco, até porque o Vasco, tendo um estádio totalmente pronto, um CT também bem interessante, eu diria que na parte de infraestrutura já estaria bem interessante, fora ainda o aporte da 777, que obviamente não foi o que a torcida esperava no decorrer, né, de 2023, mas dá para ver que tem um potencial bem grande, né, também de faturamento e de novas receitas. Neymer White, com a 777, o clube, quem sabe, se mantendo, né, tudo se encaminha para isso, para um segundo ano consecutivo de primeira divisão. Então quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você achou desse projeto, que foi especulado então para ser, né, uma alternativa, e da Crefisa também de assumir os Neymer Whites do estádio. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também nos comentários é o link da PagBet, outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe do CT do Vasco, projeto dos clubes do Rio de Janeiro vão estar aparecendo aqui na tela, e nos vemos então aí numa próxima oportunidade. Valeu!